Em 1983, comemorou-se pela primeira vez o Dia do Consumidor. E nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que já trabalhou no PROCON do Estado. Senador, seja bem-vindo. Foram anos de PROCON antes de entrar na vida pública. Exatamente. Inclusive, nós estamos numa semana, como você bem falou, uma semana importantíssima para o consumidor. Vivenciei durante 7 anos o Dia Mundial do Consumidor, que é o dia 15 de março, de maneira muito intensa. E hoje eu posso lhe dizer que eu sei o termômetro das ruas, eu sei o que é que o consumidor passa no seu dia a dia e tive uma experiência que, com certeza, a legislação que nós temos hoje, ela está alinhada para buscar a solução desses conflitos. Então, ao contrário do que muita gente pensa, de que quem trabalha em um órgão de defesa do consumidor está para defender o consumidor a qualquer custo, não é bem assim. Nós trabalhamos justamente para harmonizar essa relação de consumo que é extremamente desproporcional, onde de um lado nós temos normalmente fornecedores com muito mais condições de contratar os melhores advogados, conhecimentos técnicos sobre o produto, e do outro lado, muitas vezes um consumidor que mal sabe ligar um computador. E qual é o maior desafio hoje em termos de direitos de consumidor no Brasil? Olha, com certeza é justamente o acesso à informação. Então, poucas pessoas conhecem seus direitos e ainda há um passo a mais. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, uma que eu tive acesso há uns 6 anos atrás, mas ela serve como um modelo, ela demonstrou que mesmo as pessoas que têm acesso à informação, que sabem que o seu direito foi desrespeitado, 60% delas sequer vão reclamar. Ou seja, aquela pequena conta, a cobrança que vem a mais na conta telefônica, algum erro no cartão de crédito, algo no valor simbólico que o consumidor deixa passar muitas vezes. E é nisso, infelizmente, que muitas vezes estimula o mau comportamento de muitas empresas. Então, a falta de informação, que é justamente as pessoas conhecerem seus direitos e principalmente saberem que hoje existem maneiras efetivas que não geram custos, que não são demoradas e também, muitas vezes, não leva tempo, porque se engana quem pensa que hoje os órgãos de defesa do consumidor estão longe do consumidor, não estão. Nós temos aqui plataformas digitais que permitem com que você faça reclamação na sua própria residência, no seu próprio telefone. Temos, inclusive, um sistema ligado à Secretaria Nacional do Consumidor, que é o consumidor.gov.br, que resolve reclamações online. Então, as alternativas existem muitas, mas o que nós precisamos é justamente levar a informação ao consumidor para que ele conheça os direitos, porque a partir do momento que você conhece os seus direitos, pode acontecer 2 coisas. Você sabe que foi enganado, então muita gente não sabe que foi enganada, e depois, sabendo que foi enganado, sabe que pode reclamar sobre os seus direitos afetados. Além disso, é importante deixar muito claro o que eu estou tentando exemplificar, de que vale muito a pena você reclamar, você ir aos órgãos de defesa do consumidor. O índice de resolução chega a 80%. Então, na grande maioria dos PROCONs pelos estados, a margem de acordos feitos entre o consumidor e o fornecedor. E então, o que afasta hoje o consumidor dos órgãos de defesa do consumidor? Olha, primeiramente a interiorização, acho que não apenas as capitais, mas as cidades dos municípios, principalmente municípios pequenos, não conseguem instalar seus PROCONs municipais. Isso tem uma justificativa cultural, que é justamente a informação errada que alguns prefeitos têm de que um órgão de defesa do consumidor vai prejudicar o comércio local, porque vai fiscalizar o comércio da sua cidade, e não é verdade. Na grande maioria das reclamações, o consumidor vai fazer uma demanda sobre empresas nacionais, multinacionais, e ali a prefeitura, com o seu serviço, ela vai estar disponibilizando um acesso à cidadania e muitas vezes resolvendo o problema do consumidor que não tem a quem recorrer. Então, acho que esse é um dos grandes gargalos hoje, é justamente desmistificar, junto aos prefeitos, aos municípios, que o PROCON, apesar de ser um órgão de fiscalização, ele não está para prejudicar o comércio local. Pelo contrário, muitas vezes aquela pequena loja não consegue ter uma margem de negociação grande com o fornecedor e não consegue nem contato, tem vários intermediários. E os PROCONs municipais se ligam ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e conseguem muito amparo, principalmente com os órgãos estaduais. Então, esse trabalho junto aos municípios é algo que eu já fiz há um bom tempo. Agora, estando à frente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui do Senado, me dá também uma grande expectativa de desmistificar esses mitos perante os prefeitos e que a gente possa, de fato,
ter órgãos de cidadania, porque o PROCON já foi conhecido há uma época atrás por resolver apenas problemas de telefone quebrado, mas isso já passou. Hoje o PROCON trabalha com educação financeira, trabalha com cidadania, ou seja, leva as pessoas acesso aos seus direitos. Então é por isso que nós vamos, sempre que possível, estar aqui conversando com vocês, passando sempre informações para que os prefeitos busquem também equipar os seus municípios de um braço muito forte de defesa da cidadania. E nem sempre a empresa que está recebendo uma cobrança está agindo de má fé. Às vezes também não conhecem os seus deveres. E não apenas isso de não conhecer os deveres, que eu acredito que a grande maioria conhece, mas é impossível você vender 10 mil produtos, não tem algum com problema. É impossível você ter 3 milhões de consumidores no serviço de telefonia e não ter problemas. Existem. Então, tanto é que eu sou muito criterioso a informar os rankings de reclamações, porque a reclamação, se ela existe, é um fato. O que o consumidor deve observar é se quando tem uma reclamação, a empresa resolve ou não resolve. Então, essa é a informação mais válida, no meu ponto de vista. E hoje existem plataformas, pelo menos no mundo digital, que posicionam as empresas, né? Que menciona. É interessante porque algumas colocam estrelinhas, 5 estrelas, é um bom atendimento. Uma carinha outras, sorridente, uma carinha feliz. Ou com muita raiva, né? Ou seja, o consumidor também tem que criar o seu hábito de pesquisar uma empresa, uma marca, antes de adquirir um produto. Então, geralmente não é assim. As pessoas só buscam informações sobre aquela empresa, sobre aquela marca, quando já está com problema. E aí percebe que ela não é a única que comprou aquela televisão daquele modelo específico, que o controle remoto não funciona. Então, é importante as pessoas criarem esse hábito também. Existem vários órgãos, eu falei aqui do consumidor.gov, mas tem outras iniciativas, como um sucesso no país inteiro já há um bom tempo, que é o Reclame Aqui. É um site também que permite com que as pessoas monitorem os seus fornecedores. E ali, muitas vezes, o que existe, de fato, é uma pura mediação. Porque quem resolve é o consumidor e a empresa. Não há uma interferência de terceiro, é um falando, o outro respondendo. Mas hoje nós sabemos, Renato, você sabe muito bem disso, que as empresas mais ainda, que o consumidor, quando ele quer resolver um problema e ele liga para um saque, ele tem uma dificuldade enorme. Por quê? Porque ali ele está na sua cidade, falando com uma pessoa de uma outra cidade e ninguém está vendo aquilo. Então a ligação cai, você não atende, repassa para vários atendentes e não resolve o problema. Mas se você coloca um arroba e o nome da empresa numa rede social, o mundo inteiro está vendo. A gente sabe como é caro para uma empresa manter a sua reputação. Então hoje, quem consegue usar desses mecanismos de defesa e de resolução de problemas está tendo muito sucesso. Regulamentação do comércio eletrônico, como o senhor avalia hoje? Bem, o comércio eletrônico, inclusive hoje, estava dando uma olhada nos rankings de reclamações, está chamando a atenção, né, pela quantidade, ano a ano, de recordes que são batidos na quantidade de vendas. E aqui, voltando ao que eu disse, quando se tem uma grande comercialização, há também uma grande tendência a ter problemas. E o que nós precisamos, no meu ponto de vista, não é mexer no Código de Defesa do Consumidor, e sim fortalecer leis específicas, desde a parte tributária mesmo. E muitas vezes um produto que é vendido num estado entra no outro estado sem nenhuma tributação. Estamos agora no momento em que os próprios segmentos estão sentindo o impacto que tem o comércio eletrônico. Um deles aqui é o setor de hotéis, né? Então, com grandes empresas mundiais se instalando aqui no país, e você pode contratar, alugar residências em outras cidades, onde você antes só tinha a opção do próprio hotel. E isso já está afetando muito o comércio, o segmento de hotéis. Então, o que é que deve ser feito? Especialmente cidades turísticas, né? No mundo inteiro estão mobilizadas, né? Então, isso é um fato de uma aquisição eletrônica. O que é que precisa ser regulamentado? Vai proibir? Não tem como proibir. Mas é necessário regulamentar, até mesmo porque é uma prestação de serviço, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, e de fato é um mercado que tem que ser regulamentado. Senador, em relação aos direitos dos passageiros em viagens aéreas, né? A comissão que o senhor preside analisou há alguns anos a cobrança de bagagem nas companhias aéreas com a promessa por parte dos representantes das companhias de uma diminuição de passagem, o que vários estudos já disseram que não aconteceu. Agora também a cobrança do assento, né? O senhor imagina que essa pauta volta para a comissão ou não? Bem, esse é um assunto muito interessante porque o resultado já era previsível. Não ia diminuir, principalmente a longo prazo, o preço das passagens. Nós sabemos como as coisas funcionam. O que vai diminuir o preço da passagem é você diminuir o preço dos impostos que são cobrados no combustível, por exemplo. Então, o combustível é o que eleva muito
o preço da passagem. O consumidor acabou pagando 2 vezes, né? O serviço não é o mesmo, então muitas vezes o consumidor tem dificuldade de colocar a sua própria bagagem em cima do avião, paga caro para conseguir encaminhar a sua outra e o preço da passagem continua caríssimo, né? Você falou uma outra situação que geralmente é a cobrança por assentos específicos. A gente tem que lembrar também que vivemos num mercado que deve ser fomentado para uma livre iniciativa, né? Então, se você tem concorrentes que chamam, outros que não chamam, que não pode criar uma obrigatoriedade do um ponto de vista nesse sentido. Em outros países, como na Europa, eu conheço algumas empresas que sequer o banco reclinam, justamente para ter mais espaço e levar mais passageiros. Agora, a passagem é muito mais barata, são passagens de baixo custo. Então, faz com que se tenha uma grande rotatividade, mas quem compra está sabendo que está pagando por aquilo. Então, não vejo nesse ponto específico algum problema. O que não pode dizer é mascarar a situação e dizer que a cobrança dos assentos vai fazer com que o preço dos demais baixe. E não é isso. É um pagamento exclusivo para que você tenha um conforto a mais. Aí sim, quem optar por isso não há o que reclamar. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Se você quiser rever essa entrevista ou outros programas da TV Senado, vai no nosso site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, liga pra gente. É 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.